aqui com a Silvana Loureiro. A Silvana, ela é gestora de recursos humanos, faz um trabalho muito bacana. E eu trouxe a Silvana aqui, mulher quanto recrutadora, para entender um pouco dessa história, né, claro, da mulher, mas na prática como realmente isso pode ou deve acontecer. Eu quero conversar com a Silvana porque, assim, quando a gente vê 10 profissões onde mulheres ganham menos, com a mesma profissão, exercendo a mesma função que os homens, a primeira coisa que a gente quer saber, né? Pode isso? Boa tarde, Silvana. Boa tarde, Andréa. Obrigada pelo convite. Não pode, né? Mas acontece. Hoje, se a gente for ver a quantidade de profissionais que exercem a mesma função entre homens e mulheres, principalmente em cargos de liderança, a gente tem uma diferença salarial altíssima. Quando a gente trabalha com cargos operacionais, táticos, aí a diferença não é tão grande, porque tem aí o piso da categoria, os sindicatos, que acaba tendo fiscalização. Mas mesmo assim ainda acontece. Que triste, né? Tem alguma coisa embasada em lei que não proíbe isso? Porque assim, se não pode, ao menos não deveria, mas acontece, significa que não tem nada na lei que proíba isso de acontecer então. Pois é, até onde eu sei, não. Quando a gente vai anunciar a vaga, o que não pode é você discriminar se a vaga é específica para homem ou específica para mulher. Isso não pode. Não pode também exigir tempo de experiência na vaga. Agora, quando a gente trata de gênero, aí não tem muita lei que nos embasa para cortar, né? Agora, por exemplo, eu trabalho com consultoria de RH. Se o meu cliente exigir que a vaga seja para homem especificamente, e eu sei que uma mulher consegue ter aquelas atribuições para, né, exercer aquela vaga, eu vou questionar. Então, assim, é de mim. Eu gosto de perguntar, porque eu falo, por que não uma mulher, né? Então, nesse caso, eu sempre questiono. Agora, existe sim essa diferença de gênero. Agora eu quero saber na prática isso. Quando você questiona o gestor, né, da indústria, da fábrica, da empresa, por que não uma mulher? Você deve ouvir de tudo. Inclusive o que você escuta? Por que não uma mulher? Pois é, são várias as justificativas. E você sabe que não dá nem para julgar muito, porque assim, eu entendo que isso é muito cultural, Andréa. Assim, vem desde lá de trás. Quando eu vou dar um exemplo aqui bem rapidinho, quando uma criança se machuca, ela cai, um menininho, e aí alguém abraça ele e fala, para de chorar, isso não é coisa de menino. E aí o que você simboliza? Você simboliza uma figura feminina frágil, delicada, que pode quebrar. E automaticamente você simboliza o homem forte. Então isso é cultural. Quando você vem trazendo essa imagem, essa simbologia para os dias de hoje, dá a entender que uma mulher, ela é frágil para determinados cargos, e isso está até no inconsciente das pessoas. Então, assim, claro que tem coisas que a gente consegue questionar, e aí a pessoa cai em si e fala assim, não, realmente, então eu vou abrir essa vaga para o gênero feminino também, pode abrir. Então, só que se o recrutador, a pessoa que está fazendo o processo seletivo, não questione, tudo bem? Vai ser sempre a maior parte das vagas fechadas por homem. A gente está falando aqui do embasamento da lei, né? Se tem, se não tem, se pode ou se não pode, como que isso acontece. E eu acho que quando é uma questão cultural, é pior. Porque a lei, ela te proíbe a fazer. Não pode, pronto. Porque se você fizer, você está infringindo a lei, vai ter as penas, né, em relação a isso. Mas como ela é cultural, é mais difícil, porque está enraizado numa sociedade, inclusive por mulheres. Eu não posso fazer isso porque eu sou mulher. Eu não aguento fazer isso porque eu sou mulher. Então a gente está falando de uma mudança estrutural e de comportamento que vai muito mais longe do que a gente... Pela minha formação psicóloga, né, a gente trabalha isso nas mulheres também, porque elas acabam se questionando, será que eu sou capaz? Aí entra aquela síndrome do impostor, né? Será que eu estou no lugar certo? Eu vou conseguir liderar toda essa equipe? E às vezes a mulher acaba pegando um modelo de homem para liderar, e não há necessidade. A mulher tem as suas virtudes, as suas qualidades para conseguir liderar equipes como mulher. Não precisa se vestir como homem, gritar ou até mesmo falar palavrões, não há necessidade disso, né? Não estou falando que todos os homens lideram falando palavrões, não é isso. Mas a gente sabe que tem alguns ambientes que são mais difíceis, não? Agora, olha que interessante, metade da população é mulher. Se você vai para as universidades, 58%
de alunos nas universidades são mulheres. Só que em cargos de liderança é o menor número possível, não chega nem a 20%. Bom, a gente sabe que há passos largos, mas a gente tem conquistado. A gente acabou de ter essa indicação literária da Mister América, ou seja, a gente está falando desde os anos 70 que essas mulheres lutam nos Estados Unidos por direitos iguais, e a última emenda agora em 2020. Imagina agora, se a gente falar de história, né, ontem, que essas mulheres brigando por direitos civis. Né? Você imagina no mercado de trabalho. Mas a gente entende também que tudo isso que a gente está fazendo aqui, esse programa hoje, falando disso, de trabalho feminino, mulher no mercado, também tem seus ganhos. Né? A gente, se for pensar há 20 anos atrás, o número de mulheres em algumas profissões e fazendo talvez coisas que a gente vê que está fazendo, não existia. Então, demora, mas chega. Exatamente. Se a gente for olhar também para alguns países, né? Hoje tem país que meninas não podem frequentar escola. Assim, nós temos. Então, assim, se a gente for olhar a nossa cultura, a gente está muito atrasado em questão de igualdade de gênero? Sim. Sim, estamos, a gente sabe disso. Mas se a gente for olhar também para o lado, a gente já teve uma evolução muito grande, como você disse, né? Então, assim, a gente... Essa evolução de uma maioria, ou de uma minoria ainda, porque se a gente for olhar os números ainda menos, mas que conseguiu fazer valer os seus direitos, né? Conseguiu fazer valer a sua direito de igualdade. E a gente tem aqui algumas indicações. Eu indiquei o Mister América, que é uma série que eu amei. Daqui a pouquinho tem uma outra indicação literária. Hoje é feriadão, aproveita para assistir. E você estava falando dessa série que eu amei, eu assisti. Aliás, eu assisto todas as séries que envolvam esse tipo de empoderamento. Eu adoro, porque essas mulheres fizeram a diferença na época delas, e talvez a gente colhe um pouquinho do que elas fizeram. Então eu queria que você deixasse essa indicação. As Leis de Lídia Poete. É maravilhosa, uma advogada, ela se formou e ela perdeu o direito de exercer a função dela porque era a única mulher e não era aceito na época que ela vivia. Então, assim, deixo a dica para vocês assistirem, importantíssimo, o quanto de opressão essa mulher passou. Então, se a gente for olhar o quanto é injusto, né? O quanto a gente já conquistou espaço, e não deveria ter essa disputa de espaço, né? Na verdade, isso deveria ser natural. Homens e mulheres terem os mesmos direitos. Mas ela não desistiu. Né? Eu acho que é isso que é importante. Ela perdeu os direitos de advogar na ordem dos advogados da época lá, norte-americana, Inglaterra, acho que é na Inglaterra, isso, inglesa, mas ela não desistiu. E a gente não vai desistir, né? E a gente não deve. Nunca vamos desistir. Dizem, né, o Fórum Mundial que a gente vai ter uma igualdade de gênero, vai demorar aí mais ou menos uns 100 anos. Pois é, mas se a gente pode acelerar um pouquinho, por que não? E é justamente o que a gente está fazendo aqui hoje, né, Andréia? Assim como ela e todas as mulheres sofreram, né, o peso disso, porque quando você quebra uma barreira ali, dói, você tem que quebrar. E quando você quebra, machuca. Então, de repente, nós vamos ser responsáveis por ter se machucado aí, mas que vai ficar de legado para as nossas outras mulheres. Sil, feliz 1º de maio, Dia do Trabalhador. Você como trabalhadora, que é também, igualmente, né? Que a gente possa celebrar nossas conquistas, né? Muito obrigada por falar sobre esse assunto tão importante, né, que a gente vem lutando, e muitas pessoas não se dão conta hoje em dia, porque essas mulheres fortes trazem essa luta, né, essa vontade de igualdade. E agradeço a oportunidade de estar falando sobre esse tema que a gente tem que fomentar bastante, para ver se a gente diminui esses 100 anos, né? Vamos colocar pelo menos 20, então, para dar tempo, né? Da gente poder ver. Oh, meu Deus, né? Mas que bom. Que bom por você estar aqui nesse dia, tá bom? Gratidão por estar aqui, e a gente segue com o nosso programa.